Olá! Nessa videoaula, vamos fazer um exemplo, um formulário de pesquisa, uma sondagem para as aulas de informática, questionando qual é a condição tecnológica que os estudantes têm. Nesse formulário, não é interessante a gente pedir contatos, então é realmente para a gente verificar qual a condição que esses estudantes têm. Então eu peguei como exemplo questionário que a gente aplica nas nossas disciplinas de informática básica para os estudantes do ensino médio. Esse questionário, então, nós vamos fazer, ele possui 13 questões. Então, notem que é sempre interessante, nós temos um planejamento. Pode ser diretamente na ferramenta formulário? Claro que pode. Mas muitas vezes a gente já tem um instrumento ou já tem algum rabisco. Então é sempre interessante a gente planejar, né, para conseguir, então, para fazer o nosso formulário. Então, lembrando que nós vamos abrir então o nosso Google Forms, lembrando que nós podemos digitar o endereço forms.google.com, mas podemos também, que é a forma que eu prefiro, estando na conta, porque é necessário ter uma conta, procurar o formulários, então, dentro da nossa galeria de apps, de aplicativos Google. Então, eu vou selecionar formulários. Nós podemos utilizar um dos modelos, mas vou escolher o em branco, para que nós possamos formatá-lo todo. O título do nosso formulário, então, também a gente já pode pensar. Vou só copiando e colando o título. Pesquisa, disciplina, informática. Certo? A gente pode, na medida que a gente clica no título, ele já automaticamente pega como sugestão o título do formulário. Mas esse é o título do arquivo que fica aqui no nosso Google Drive. Todas as alterações são salvas automaticamente. Vocês alterando o nome desse formulário, desse arquivo ou não. Não se preocupem, então, em ficar salvando, porque ele salva automaticamente. Por enquanto, eu não vou alterar o layout, a forma do meu questionário, apenas vamos então fazer o exercício de inserção de algumas dos tipos de pergunta. Sempre quando criamos um formulário novo, a primeira pergunta já está disponível para que nós possamos alterar. Então, vamos lá, claro, se nós quisermos os dados, nome, e-mail, então é interessante sempre botar por primeiro, né, no nosso formulário. Então vou editar, vou aproveitar essa pergunta que já estava aqui. Então o enunciado da pergunta eu coloco aqui, lembrando que essa instrução, então isso já vai ser feito de forma automática pelo tipo da pergunta, que é quando eu preciso marcar apenas uma, então nós fazemos uma questão do tipo múltipla escolha, certo? Temos todos esses tipos, mas selecionar apenas uma opção, a questão de múltipla escolha. Automaticamente aparecem algumas sugestões. Eu posso, neste caso, era realmente o sim ou não. Podemos adicionar também a opção outro. Essa pergunta, ela é obrigatória? Ela é de resposta obrigatória? Sim, então nós vamos selecionar. Queremos adicionar alguma imagem nessa pergunta? Poderíamos, mas não tem necessidade nesse formulário. Questão pronta, questão pronta. Então, adicionaremos mais uma pergunta. Vamos para o nosso planejamento.
né? Queremos saber se eles têm conexão à internet e também é o mesmo tipo, múltipla escolha. Sim, não, ela também é obrigatória, todos respondam, ou tem ou não tem. Mais uma pergunta, e assim nós vamos para todos os tipos de pergunta que nós quisermos do tipo múltipla escolha. Já a terceira pergunta, eu quero uma resposta. Né? Qual é o tipo de conexão? Lembrando que é um planejamento. Caso vocês queiram saber algum tipo determinado de conexão, aí poderiam fazer, claro, opções aqui. Né? Então, se possui algum tipo de conexão, qual que possui? Aqui, caso não possui, vai deixar em branco, então eu não vou preencher a obrigatoriedade e vou selecionar uma resposta curta para que eles possam escrever, certo? Adicionar outra pergunta. Vamos lá. Na sua escola, se eles tinham aula de informática, o mesmo processo. Adiciono o enunciado, né? Se a mesma coisa, sim, não. Múltipla escolha, como já estava. Também quero que seja de preenchimento obrigatório, certo? Então, nós já inserimos questões de respostas curtas e nós já inserimos questões de múltipla escolha. Então, vou inserindo todas as opções. A próxima pergunta é um tipo diferente de pergunta. Eu quero saber, eu vou dar três ações que eles sabem ou não, fazer no computador, procurar arquivos, copiar ou mover algum documento, usar um recurso em nuvem. Então eu quero saber se cada um desses recursos eles sabem ou não. E eu posso fazer isso na mesma pergunta. Então vamos lá. Esse tipo de pergunta, vamos adicionar, então, esse tipo de pergunta, vou colocar o enunciado, onde eu quero, além das opções, eu quero sim e não para cada uma das opções, senão eu teria que escrever uma pergunta para cada uma. Então, temos o tipo de pergunta que é a grade de múltipla escolha, ou seja, eu vou ter opções e eu posso criar colunas com tipos de respostas que poderiam ser dadas, que neste caso é sim ou não. Então, eu vou ter aqui eu coloco quantas colunas e terão em cada linha. Neste caso, será o sim, o não, em cada linha. E isso eu vou configurar aqui embaixo. Exigir uma resposta em cada linha. E aqui nós vamos adicionar as linhas, que são as ações que eles sabem fazer. Então, vou colar, procurar arquivos, copiar ou mover algum documento do seu computador. Usar o recurso de salvamento em nuvem, Google Drive, por exemplo. Certo? Então, as colunas, cada uma dessas opções, dessas linhas, vai ter uma coluna com 5 não. E eles obrigatoriamente deverão responder se sim ou se não, para cada uma destas opções. Esse é um tipo de pergunta bem útil, porque nós podemos abreviar, né, tantas perguntas de múltipla escolha. Adicionar mais uma pergunta. Olha, a forma de visualização fica assim. Então, eles são obrigados a procurar arquivos. Claro, vai ter o texto todo da pergunta. Quando nós formos enviar, quando nós formos publicar, quando ele estiver pronto, nós enviamos e eles podem responder. Por enquanto, nós estamos, esse link é do nosso arquivo editável, o arquivo onde nós fazemos a formatação das perguntas. Isso só o professor, só o proprietário, o dono, o pesquisador que fez o formulário tem. Então, a próxima pergunta,
Também é uma pergunta de grade, né, de múltipla escolha, vou fazer mais uma. Então, considerando o uso de software, o que eles sabem? Quais os softwares que eles trabalham? Então, vou colar o enunciado e vou escolher, então, a grade de múltipla escolha. E vou perguntar sobre cada um. Se eles conhecem editores de texto, se eles conhecem planilhas eletrônicas, se eles conhecem alguma ferramenta para apresentação. E eu posso adicionar a quarta linha, a quinta linha. Opa, aqui, eu tô aqui. Eu posso adicionar outras linhas. Certo? E posso excluir. Errei. Nesse caso eram 3, deixei 3. O que eu preciso responder? Também a mesma coisa, sim ou não. Para cada linha. Né? A grade de caixa de seleção é a mesma coisa, só que eu posso responder várias. E a de múltipla escolha eu vou selecionar uma ou outra. Então, exigir uma resposta, ou eles podem deixar essa questão em branco, ou alguma coluna em branco. Não, nós queremos saber se sim ou se não. Exigir uma resposta. E continuo o meu formulário, né, que contém perguntas de múltipla escolha, grade de seleção, mesmo tipo de pergunta que nós estávamos fazendo. Então, as últimas 2 perguntas, vou fazer a última, para o vídeo não ficar muito longo. Adiciono a pergunta aqui. E eu quero que eles respondam, eu quero uma resposta mais longa. Então, eu vou deixar parágrafo. E aí, essa pergunta eu quero que seja obrigatória, eu quero que não seja. Não, aqui eu quero que eles fiquem livres para responder às expectativas que têm ou não. Então, depois que eu inserir todas as perguntas, eu vou visualizar o formulário. Certo? Visualizo para ver se ficou conforme. Olha, quando eu não preencho, se eu quero passar para a próxima, o formulário automatiza essa requisição de resposta, né? Ó, precisa uma resposta por linha. Então, depois que a gente verificar se está tudo ok, aí sim nós vamos para a próxima etapa, que está no próximo vídeo.